Eu e meus sócios do Market Makers amamos Small Caps. Tanto é que investimos nosso dinheiro próprio em um fundo que praticamente só tem esse tipo de empresa lá. Nós gostamos tanto de Small Caps que fizemos recentemente o Small Caps Masters, um evento que reuniu 9 grandes nomes do mercado financeiro para falar justamente sobre as oportunidades que existem nesses pequenos tesouros da bolsa. Se você investe em ações, não pode ter perdido esse evento. Agora, se você perdeu, não se preocupe. Eu vou trazer aqui 7 lições das mais importantes que eu extraí de todas as conversas que fizemos com esses especialistas. São lições que certamente teriam ajudado muito se eu tivesse aprendido isso 15 anos atrás, quando comecei minha trajetória aqui no mercado. Mas antes de contar essas 7 lições, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores do Market Makers, e se você gosta de conteúdo sobre o mercado financeiro, ações e economia, inscreva-se no canal e aperte o sininho que toda semana eu estarei aqui trazendo um novo insight sobre investimentos. Combinado? Então bora pro vídeo. A primeira lição: quanto menor o seu bolso, melhor. Eu sei que essa lição soa até paradoxal, mas o investimento em small caps é um dos únicos caminhos onde o investidor pessoa física leva vantagem sobre os grandes gestores de fundos. Isso tem a ver com liquidez e eu vou te explicar o porquê. Quando um gestor compra uma ação que ele vai colocar no fundo, ele precisa também pensar se vai conseguir vender essa ação e em quais condições, seja quando ele quiser embolsar o lucro ou caso ele mude de ideia sobre aquela empresa. E se um fundo é muito grande, é preciso comprar uma quantidade relevante de ações para que ela faça alguma diferença na cota do fundo. Pensa assim: eu tenho uma carteira de 100 milhões de reais no fundo e decido comprar uma small cap, mas pelo tamanho dela, eu só consigo comprar 100 mil reais em ações. Isso equivale mais ou menos a 0,1% do capital total que eu tenho no fundo. Ou seja, mesmo que essa ação quintuplique de valor, nem faria diferença na cota do fundo. Por isso que os grandes fundos fazem filtros de liquidez e só avaliam ações que têm um certo volume de compra e venda diária na bolsa. E as small caps tradicionalmente possuem baixa liquidez e não costumam passar nesses filtros. Para usar as palavras dos gestores e analistas, as small caps têm portas de entrada e de saída muito pequenas, e os grandes fundos acabam sendo obrigados a ignorá-las. Por isso que adoramos ouvir dos gestores com quem a gente conversa que tal ação é pequena demais para ser analisada, ou então essa ação é muito pequena, eu nem olho, porque a gente sabe que é aí que podem estar as grandes oportunidades que são negligenciadas pelos gestores profissionais, pelo simples fato de que essas empresas eles não conseguem montar posições sem distorcer o preço na bolsa. Se você for uma pessoa física comum, que não tem um bolso de centenas de milhões de reais, você não tem esse problema que os gestores têm, porque nesse caso, mesmo que a ação tenha baixa liquidez, a porta de saída pequena é suficiente para você. Por isso, as small caps acabam sendo o território dos pequenos. Pessoas físicas e fundos de investimentos altamente especializados são os únicos que conseguem aproveitar essas oportunidades e multiplicar o capital no caso das que se tornam large caps ou blue chips com o passar do tempo. Lição número 2, a armadilha do elevador vazio. Durante épocas de euforia na bolsa, muitas empresas, boas e ruins, conseguem abrir seu capital e colocar suas ações para negociação. Quando a euforia passa, muitas delas caem 50%, 60% ou até 90% de valor de mercado. Vivenciamos isso recentemente, entre 2020 e 2021, onde a gente teve mais de 80 empresas que aproveitaram a janela de oportunidade e fizeram IPOs na B3. De todas elas, cerca de 90% estão valendo hoje menos do que valiam na estreia, e algumas delas valem até 90% abaixo do que valiam no dia do IPO. E aí que muitos investidores caem na armadilha que foi batizada de análise do elevador vazio. Se um elevador sobe vazio, é porque alguém desceu. E se o elevador desceu vazio, é porque alguém subiu. Acontece que essas ações não são elevadores e muitas vezes elas caem depois do IPO porque os fundamentos eram ruins mesmo e elas não devem voltar a subir. Isso significa que ela vai ficar lá embaixo por muito tempo. Não vão subir só porque caíram. Quem investe em small caps está sempre procurando multiplicar o capital com coisas baratas. E por isso, esse alerta é muito importante para quem investe nessas empresas. A lição é: não compre uma ação só porque o papel caiu, porque não é necessariamente uma regra que ele vai subir. Temos vários exemplos na bolsa que atraíram muitos investidores pessoas físicas nos últimos anos, só porque as ações caíram lá para abaixo de R$1 e nunca mais voltaram a valer o que valiam antes. A gente pode citar a IRB, Oi, Via, mas tem vários casos aí espalhados na B3. Aliás, sempre que você quiser comprar uma ação só porque ela caiu, lembre-se que a matemática é cruel nesse caso. Se você comprar uma ação e ela cai 90%, e depois disso ela subir 200%, quem comprou essa ação antes da queda ainda está perdendo 70%. Mas o desenhozinho gráfico fica bem claro, né? Se valia 1, vai valer 0,1. Aí sobe 200, ele vale 0,3. Então é 200% a mais do 0,1, mas 70% abaixo do 1. Lição número 3, o prêmio de risco e uma oportunidade. Na teoria de finanças modernas, small caps deveriam ser negociadas com um múltiplo preço sobre lucro maior do que de empresas mais maduras. O motivo é simples. Small caps têm mais chances de dobrar de tamanho mais rapidamente do que as empresas grandes. É mais fácil o Banco ABC Brasil, por exemplo, dobrar de valor antes que o Itaú, que já é gigantesco. Mas na prática, não é isso que ocorre no Brasil.
O índice de small caps da B3 negocia hoje abaixo da média do Ibovespa. Então, se as small caps brasileiras simplesmente se adequarem ao que a teoria moderna de finanças nos ensina, essas ações teriam um potencial na faixa de 50% de valorização na média. Lição número 4. Small caps podem ser idosas. O mais intuitivo para qualquer investidor seria acreditar que small caps são aquelas empresas novas que atuam em ramos de atividades inovadoras, tecnológicas, fintechs, tudo isso. Afinal, empresas antigas e tradicionais tendem a crescer com o tempo e, portanto, deixariam de ser small caps em algum momento da vida. Faz muito mais sentido entrar nesse grupo um e-commerce fundado em 2009, como foi o Enjoei, do que uma fundição de 1938, como a Tupi. Mas a realidade não é essa. Existem muitas empresas que já têm décadas de atuação no Brasil e que permanecem entre as small caps. Existem muitas explicações econômicas para isso. Em primeiro lugar, estamos no Brasil. Já é um ambiente desafiador, muitas vezes dificulta ou impede empresas de crescer. Outro motivo para uma empresa antiga permanecer sendo small cap é o fato de seu negócio não estar na moda. A Tupi, por exemplo, fabrica peças para motores a combustão, o que muita gente chama de um negócio que está morrendo, enquanto a eletrificação vem chamando muito mais a atenção dos investidores. O ponto aqui é que uma empresa pode ser pequena, mesmo sendo antiga, e não é necessariamente um demérito. Ela pode ser pequena na bolsa porque seu negócio é difícil, porque não teve interesse em abrir capital antes, ou porque simplesmente não está na moda. Ainda pegando o caso da Tupi, ela está num setor pouco visado pelos investidores, a ação tem baixa liquidez e está concentrada na mão de muitos investidores, mas mesmo assim a empresa entrega um resultado extremamente consistente, com uma geração de caixa muito alta para o investimento feito, está sendo negociada a múltiplos extremamente descontados e tem trazido um retorno muito alto para os seus acionistas. Ou seja, mesmo ela sendo uma small cap, não tem demérito nenhum, porque ela tem entregado resultado consistentemente para os seus investidores. Conclusão, tamanho e longevidade não são medidas que necessariamente precisam caminhar juntas. Lição número 5. Valuation é mais importante do que a narrativa. Falando em moda e narrativas, que a gente já falou na lição anterior, essa talvez seja a lição mais importante do Small Caps Masters, mas que serve para qualquer ação, de qualquer tamanho, não só para Small Caps. Não se deixe levar pelas narrativas e pelos modismos. Hoje, enquanto o mercado adora estudar empresas super caras, que queimam caixa e não dão lucro, existem companhias como a GPS, que literalmente vive de lavar banheiro, mas consegue aumentar a margem EBITDA, que é o quanto do EBITDA que se torna lucro líquido, de 5% para 10%. Tivemos outro exemplo disso no painel com o Werner Roger, gestor da Trígono, que é uma gestora que foca no universo de small caps há muito tempo. O Roger investe na Shoes, uma empresa que exporta autopeças para o mundo inteiro, além de ter um negócio de compressores que tem 75% do market share no Brasil. A Shoes é uma empresa industrial de números excelentes. Teve margem EBITDA em torno de 20% ano passado, com uma dívida muito baixa, na faixa de 50 milhões de reais. Mas mesmo assim passa desapercebida da maior parte do mercado e negocia a 8,5 vezes lucro. Ao mesmo tempo, a WEG, uma outra empresa industrial, tem a margem quase igual e negocia a 30 vezes lucro. É verdade que a WEG fatura cerca de 10 vezes mais do que a Shoes, mas nessa comparação o que importa é a margem, e nesse caso elas são muito parecidas. Inclusive a Shoes vem crescendo até mais que a WEG. A WEG é uma empresa excelente, merece todos os elogios e vem entregando um resultado super consistente para os investidores. Mas ela está na moda e sua narrativa é muito mais forte do que a da Shoes. E um dos motivos da discrepância tão grande entre as empresas está justamente nisso. Quem gosta de WEG vai odiar isso que eu acabei de falar, mas beleza. Vou só deixar aí caso... Porque a WEG é muito queridinha pela galera. Lição número 6. Ser agnóstico pode te ajudar na bolsa. E agnóstico não tem nada a ver com religião aqui, tá? Estamos falando de não se ater a nenhum dogma financeiro, do tipo não invisto em estatais ou não me meto com commodities. Imagina que você é um gestor de ações. Seu mandato é estar sempre comprado em papéis de empresas que são negociadas na bolsa. Não importa quais sejam as condições econômicas e da política. Se você precisa estar sempre na bolsa, faça chuva ou faça sol, você precisa ser all-weather, precisa estar preparado para todos os tempos e climas. O investidor agnóstico não se prende a nenhum desses conceitos. Para ele, o que mais importa é o resultado. Ou seja, se a ação está barata, ele vai comprar com a expectativa que vai subir. Se a ação está cara, ele vai vender porque acha que já subiu bastante. E ponto final. E a 7ª e última lição, psicologia importa e importa muito. Pois é, o estado mental de quem investe é fator definitivo para a tomada de decisões. E ouso dizer que é o que mais importa no mercado financeiro. Eu não sou o único que pensa assim. Daniel Kahneman, que é psicólogo, ganhou seu prêmio Nobel de Economia pelos estudos de como os vieses cognitivos impactam os investimentos. É muito fácil se perder nos vieses cognitivos. O viés ancoragem, por exemplo, faz a gente acreditar fielmente na primeira informação que recebemos, e assim tendemos a ignorar informações posteriores. O viés da confirmação nos faz procurar informações que corroboram com o que nós já acreditamos. O viés do excesso de confiança faz a gente acreditar que vai sempre acertar só porque
no passado já acertamos uma vez. Todos esses vieses são armadilhas que podem destruir seu patrimônio na bolsa. E se a primeira informação que você recebeu estiver errada? E se estiver ignorando informações que provam que você está errado sobre o investimento? E se você tiver acertado no passado por sorte, ou por um motivo que você nem sabe qual é? Lá na Encore, o gestor e fundador dela, o João Braga, criou uma lista de 150 perguntas que todos os analistas têm que responder durante o processo de investimentos. Ele compartilhou isso com a gente no Small Caps Masters. Muitas delas são para evitar esses vieses. São perguntas do tipo, o que as pessoas que discordam de você nesse investimento acham dessa empresa? Ou então, qual o esforço que você fez para achar opiniões dissonantes da sua? A moral da história aqui é simples. Quem tem consciência dos vieses tem menos tendência de cair neles. Pessoal, essas foram as 7 lições que extraímos do evento e só quem se inscreveu no Small Caps Masters teve acesso aos 3 dias de evento na íntegra. Se você perdeu o evento, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos painéis que rolaram no primeiro e no terceiro dia. O painel do segundo dia está disponível apenas para os membros da comunidade Market Makers. Se você tem interesse nessa classe de investimentos, te convido para conhecer o Market Makers FIA, o fundo de ações inspirado na carteira do Market Makers, onde eu e meus sócios colocamos todo o nosso dinheiro aplicado em bolsa. Ela é liderada pelo nosso sócio analista Matheus Soares e vem batendo com folga o Ibovespa desde sua criação lá em setembro de 2022. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal, dar aquele joinha e ativa o sininho que toda semana eu vou passar aqui para trazer um novo insight de investimentos. Beleza? Até a próxima!